Existem momentos na vida em que o corpo humano é levado a um ponto em que simplesmente não deveria continuar. Quando os músculos gritam, quando a dor se torna insuportável, quando cada célula do seu corpo implora por descanso. É ali, nesse instante onde quase todos param, que um homem chamado David Goggins decidiu continuar. Essa não é uma história comum. É uma jornada sobre o limite e o que existe além dele. Imagine correr 161 quilômetros. Agora imagine fazer isso com as pernas quebradas, desidratado, sangrando, com o corpo inteiro em colapso. É irracional, é desumano, mas foi exatamente isso que Goggins fez. E o mais impressionante, ele não fez isso para provar algo aos outros. Fez para provar algo a si mesmo, porque em algum momento da vida, todos nós chegamos diante de uma escolha, ceder à dor ou usá-la como combustível. E foi ali, entre o desespero e a determinação, que ele descobriu algo que poucos seres humanos compreendem: o poder de uma mente que se recusa a desistir. Mas antes de entender o que o levou a correr até o corpo se despedaçar, precisamos compreender quem era David Goggins. Um garoto inseguro, obeso, traumatizado por um passado marcado por violência e racismo. Alguém que cresceu acreditando que não era bom o bastante, que o destino já havia sido escrito e que ele estava condenado a viver à sombra dos próprios medos. Até que um dia, cansado de se ver derrotado no espelho, ele tomou uma decisão simples, mas definitiva. Nunca mais seria vítima das circunstâncias. Foi ali que tudo começou. Ele entendeu que o corpo pode ser fraco, mas a mente é infinita. E quando você decide treinar a sua mente, ela se transforma na arma mais poderosa que existe. Durante aquela corrida lendária, o corpo de Goggins quebrou, literalmente. As pernas racharam, as bolhas estouraram, o sangue se misturou ao asfalto. Mas a mente dele continuava em pé. Enquanto o corpo dizia pare, a mente dizia vai. Enquanto a dor gritava chega, a mente sussurrava só mais um passo. E esse é o ponto. O que faz um ser humano continuar quando tudo o empurra para parar? O que desperta dentro de alguém a coragem de seguir mesmo quando não há mais força? É algo que nasce quando você para de buscar motivação e começa a buscar propósito. Motivação é fraca. Ela desaparece quando a dor chega. Mas o propósito é uma força que atravessa o sofrimento e o transforma em energia. Durante as horas em que correu, Goggins deixou de ser um homem. Tornou-se um símbolo daquilo que existe de mais puro dentro de nós, a vontade de não desistir. Cada quilômetro que ele percorria era uma batalha travada dentro da própria mente. E é exatamente aí que mora a diferença entre os que sonham e os que realizam. O ponto em que a mente domina o corpo, em que a vontade vence o medo. Quando ele cruzou a linha de chegada, não havia glória. Não havia medalhas que pudessem representar o que ele viveu. O que havia era um corpo destruído, mas uma mente renascida. Goggins havia descoberto que o verdadeiro limite não está nos músculos, está na crença. Porque a mente, quando decidida, não conhece fronteiras. E é por isso que essa história não é sobre corrida. É sobre controle mental. É sobre disciplina. É sobre o poder de transformar dor em direção. A corrida foi apenas o cenário. O verdadeiro campo de batalha estava dentro dele. E se você parar para pensar, esse campo também existe dentro de você. Todos nós temos um limite invisível, um ponto onde acreditamos que não dá mais. Mas esse ponto não é o fim, é o começo. É ali que a verdadeira força começa a nascer. Goggins descobriu isso de forma brutal, e sua lição ecoa até hoje. A dor é apenas um teste. Ela não veio para te destruir, veio para te revelar. E talvez você, que está assistindo agora, esteja passando por um momento parecido. Talvez sua corrida não seja de 161 quilômetros, mas esteja lutando contra algo dentro de você. Cansaço, medo, dúvidas, frustrações. E a pergunta é: até onde você está disposto a ir? Porque a mente humana,
quando realmente decide, é capaz de transformar o impossível em inevitável. E se essa mensagem faz sentido para você, se em algum lugar dentro de si há uma voz dizendo, eu quero ir além, então deixe o seu like agora, porque isso ajuda essa história a alcançar quem precisa ouvir isso hoje. Se inscreve no canal e ativa o sininho para continuar recebendo histórias reais que provam o poder da mente humana. E comenta aqui embaixo, nada pode me parar, para marcar o começo da sua própria jornada de superação. Porque o que vem a seguir é apenas o início. Nos próximos capítulos, vamos entrar na mente de David Goggins, entender o que ele pensava, o que ele sentia e como ele transformou dor em combustível. Você vai descobrir que não há nada mais forte do que uma mente decidida a vencer. O corpo pode quebrar, o coração pode sangrar, mas uma mente determinada, essa nunca se rende. Quando a corrida começou, David Goggins acreditava que estava preparado. Ele havia treinado, mentalizado, estudado o percurso. Mas não há livro, técnica ou experiência que te prepare para a sensação de ver o corpo começar a falhar e ainda assim saber que não há como parar. As primeiras horas foram apenas desconforto, o tipo de dor que qualquer atleta sente. Mas conforme o sol se movia no céu, algo começou a mudar. As pernas de Goggins começaram a inchar. Cada passada fazia o osso vibrar. E a mente, aquele espaço silencioso onde costumamos encontrar força, começou a se encher de vozes. A voz da dúvida, a voz da desistência, a voz que diz, você não vai aguentar. Mas foi ali, naquele ponto, que ele começou a entender o verdadeiro sentido da resistência. A corrida não era contra os outros, era contra ele mesmo. Goggins percebeu que o corpo era apenas uma ferramenta. E como qualquer ferramenta, ela pode quebrar. Mas a mente é o ferreiro. É ela que decide se vai continuar forjando, mesmo em meio ao fogo. A certa altura, ele já não conseguia mais dobrar os joelhos. As bolhas nos pés haviam estourado e cada passo era uma punhalada. Ele vomitava sangue, as unhas caíam, a urina saía escura. Qualquer pessoa normal teria parado. Qualquer pessoa teria procurado ajuda médica. Mas Goggins olhou para aquele sofrimento e enxergou algo diferente. Uma porta. Ele chamou esse momento de entrar no outro lado da dor. É o ponto onde o corpo deixa de comandar e a mente assume o controle. Ele entendeu que cada vez que o corpo dizia não dá mais, era apenas o cérebro tentando protegê-lo. Um reflexo biológico, não um limite real. E quando você aprende a reconhecer isso, algo muda para sempre. A cada passo, ele dizia para si mesmo, ainda não acabou. Era como se estivesse apagando, uma por uma, todas as desculpas que já havia usado na vida. Não era mais sobre completar a corrida. Era sobre provar que a mente humana é capaz de ignorar o impossível. As pessoas que o viam passar não conseguiam compreender. Alguns achavam que ele havia enlouquecido. Outros sentiam pena. Mas Goggins estava em outro lugar, dentro de uma batalha que ninguém mais podia ver. Ele estava lutando contra o velho eu, contra o garoto que um dia acreditou que não era suficiente, contra o homem que se escondeu atrás do medo e da autocomiseração. Cada quilômetro era uma morte simbólica, e a cada morte nascia uma nova versão dele mesmo. Ele entendeu que o sofrimento, quando aceito, se transforma em clareza, e a clareza, quando mantida, se transforma em força. Durante uma das pausas, com os pés cobertos de sangue e o rosto inchado, ele olhou para si mesmo e pensou, é isso. É assim que se descobre quem você realmente é. Não é nos momentos de conforto. Não é quando tudo dá certo. É quando tudo dói. É quando você é testado ao ponto da ruptura e ainda assim decide continuar. Essa corrida se tornou o espelho da vida, porque todos nós, em algum momento, corremos com as pernas quebradas. Talvez não fisicamente, mas emocionalmente. Talvez sua corrida seja trabalhar incansavelmente por um sonho que ninguém acredita. Ou sustentar uma família quando tudo parece desmoronar. Ou simplesmente acordar todos os dias e enfrentar a própria mente. A verdade é que, no fundo,
Todos estamos tentando cruzar nossa própria linha de chegada. E é aí que Goggins nos ensina algo extraordinário. A dor não é o inimigo. Ela é o instrutor. Ela mostra onde você ainda não cresceu. Mostra onde sua mente ainda precisa ser forjada. E quando você começa a escutar o que a dor está tentando te ensinar, você se torna invencível. Durante a corrida, Goggins desenvolveu um método mental. Ele o chamava de Pain Locker, o armário da dor. Toda vez que sentia vontade de desistir, ele se lembrava de tudo o que já havia superado. Cada fracasso, cada humilhação, cada noite de desespero. Ele abria esse armário mental e encontrava lá dentro a força que já havia usado antes. Ele descobriu que a mente guarda energia nas cicatrizes. E quando você aprende a acessá-las, você se torna ilimitado. E talvez essa seja a maior lição de todas. A dor não é o fim, é a passagem. O sofrimento não é castigo, é o teste. A resistência não é o obstáculo, é o caminho. Enquanto o corpo colapsava, Goggins sorria, porque ele sabia que estava cruzando a fronteira entre o homem comum e o homem que domina a si mesmo. E quando alguém domina a própria mente, o mundo inteiro se torna pequeno demais para contê-lo. Esse é o verdadeiro significado de liberdade. Não é viver sem dor, é viver acima dela. E é isso que separa os que apenas sonham dos que realmente se tornam imparáveis. Se você está ouvindo isso e sente que há algo dentro de você pedindo para ir além, não ignore. Essa é a sua mente chamando pelo próximo nível. E se essa história te inspirou até aqui, deixa o seu like agora para que ela alcance quem precisa ouvir que o impossível ainda é só uma palavra. Se inscreve e ativa o sininho, porque nos próximos minutos você vai descobrir o que acontece quando o corpo chega ao colapso total e a mente decide continuar mesmo assim. O que vem agora é o momento em que David Goggins encara o abismo e dá o passo. As últimas horas da corrida não foram uma luta contra o tempo. Foram uma luta contra a morte. O corpo de Goggins já não respondia como antes. As pernas estavam literalmente fraturadas. A urina saía cor de ferrugem. A visão embaçava. O coração batia com força descompassada. Cada célula gritava por socorro. Mas ele não parou. E é aqui que a história se torna algo quase inacreditável. Ele começou a correr dentro de um ciclo de colapso e consciência. Caía no chão, respirava com dificuldade e levantava de novo. O mundo à sua volta desaparecia. Não havia mais espectadores, nem aplausos, nem meta. Havia apenas um homem e sua mente. A dor se transformou em silêncio. E nesse silêncio, ele ouviu algo que nunca tinha escutado antes. A própria voz interior dizendo: "Eu não sou o que aconteceu comigo. Eu sou o que escolho ser agora." Aquela frase não veio de um livro, não veio de um mentor, veio do abismo, do ponto mais escuro da consciência humana, onde poucos chegam e quase ninguém volta o mesmo. Ele entendeu que a verdadeira fortaleza não nasce no conforto. Ela é construída no momento em que você é despedaçado e, ainda assim, encontra uma forma de continuar. É como se a alma dissesse ao corpo: "Você já quebrou tudo o que podia quebrar. Agora me deixa assumir daqui." O sangue que escorria pelos tênis não era mais símbolo de destruição, era símbolo de renascimento. Cada gota era a prova viva de que o limite não é físico. O limite é mental. E quando a mente decide que vai, o corpo obedece. A certa altura, ele perdeu a contagem dos quilômetros. O relógio já não importava. Os números deixaram de fazer sentido. O que restava era pura vontade condensada, um tipo de energia que nasce apenas quando você já perdeu tudo o que podia perder. Ele se lembra de ter olhado para o horizonte e pensado: "Eu não corro mais por mim. Corro por todos que um dia desistiram quando ainda tinham algo dentro." E é aqui que algo extraordinário acontece. Quando ele cruza o marco final dos 161 quilômetros, não há explosão de comemoração, não há fogos de artifício, nem sorrisos. Há apenas silêncio. Um silêncio tão denso que parece sagrado. Ele cai no chão, o corpo completamente paralisado. Mas no olhar há algo novo, uma calma profunda, quase espiritual. É o olhar de alguém
que foi ao inferno e voltou. De alguém que descobriu que a mente pode transformar dor em poder, caos em clareza, destruição em transcendência. Goggins não venceu a corrida, ele venceu a si mesmo. E essa é a maior vitória que um ser humano pode conquistar. Enquanto a equipe médica se aproxima, tentando estabilizá-lo, ele apenas sorri. Sabe por quê? Porque naquele instante ele não sentia dor, sentia presença, sentia domínio, sentia a liberdade de quem finalmente entendeu que nada externo pode derrotar quem aprendeu a controlar o interno. A corrida de Goggins não foi apenas física, foi espiritual, foi a materialização da batalha que todos nós travamos dentro da mente. A guerra entre o que somos e o que podemos ser. Pense nisso, quantas vezes você já parou quando ainda havia combustível dentro de você? Quantas vezes acreditou que estava exausto, quando na verdade só estava com medo de continuar? Quantas vezes o seu corpo desistiu antes da sua mente decidir lutar? A dor não é o inimigo, ela é o teste. E o prêmio vai para quem tem coragem de atravessá-la sem desviar o olhar. A corrida de 161 quilômetros terminou, mas o que nasceu naquele dia em David Goggins jamais terminou. Ele entendeu que a verdadeira força não está em vencer o mundo, mas em não se curvar diante dele. E é isso que o transformou em uma lenda viva. Agora imagine, se ele conseguiu correr mais de 160 quilômetros com as pernas quebradas, o que te impede de dar o próximo passo? A resposta está aí dentro. O que te prende não é a dor, é o medo de senti-la. Quando você enfrentar essa dor, vai descobrir algo que poucos têm coragem de encarar, que o impossível sempre esteve esperando por alguém que ousasse continuar. E foi assim que ele conseguiu. Não porque era o mais forte, mas porque foi o único que se recusou a parar. Essa é a essência da superação. Essa é a fórmula da mente inquebrável. Se essa história te tocou, compartilha ela com alguém que precisa se lembrar do que é capaz. Porque talvez, sem saber, você seja o empurrão que fará outro ser humano atravessar sua própria corrida. E agora, vamos para o último capítulo. Porque o que vem a seguir não é sobre Goggins, é sobre você, sobre o que você vai fazer com o que acabou de aprender. O silêncio após a linha de chegada não foi o fim. Foi o nascimento de algo novo. David Goggins descobriu que a dor, quando aceita, se torna mestra. E que a mente humana, quando disciplinada, é capaz de reconstruir o impossível. Mas o que realmente impressiona nessa história não são os 161 quilômetros. Não é o corpo quebrado, nem a resistência sobre-humana. É o fato de que ele fez tudo isso sem um motivo externo. Sem aplausos, sem troféus, sem público. Ele fez porque precisava provar a si mesmo que era mais forte do que a própria mente dizia. E é aqui que a história toca em algo universal. Porque todos nós temos uma corrida como essa. Pode não ser uma ultramaratona, mas é um projeto que parece distante. Um sonho que exige mais de você do que você acredita ter. E a pergunta é, até onde você está disposto a ir? Goggins sempre repetia algo que se tornou uma filosofia de vida. Você não sabe quem é até ser testado. E essa frase carrega um poder imenso, porque é fácil parecer forte quando tudo está sob controle. Mas a verdadeira força aparece quando o chão some, quando o corpo treme, quando o medo grita e ainda assim você dá o próximo passo. Sabe o que diferencia os que vencem dos que desistem? Não é talento, não é sorte, é decisão. A decisão de continuar quando ninguém mais continuaria. A dor é inevitável, mas o sofrimento é escolha. E quando você entende isso, a vida muda. Você percebe que cada fracasso, cada rejeição, cada humilhação é apenas uma forma de o universo te testar, para saber se você realmente quer o que diz querer. David Goggins mostrou que não existe motivação eterna, existe disciplina. E disciplina é fazer o que precisa ser feito, mesmo quando tudo em você pede para parar. É acordar antes do sol, mesmo sem vontade. É treinar na chuva, estudar cansado, tentar de novo quando a voz interna diz "pra quê?". A mente é como um músculo. Quanto mais você desafia, mais ela cresce. Mas se você protege demais, se evita o desconforto, ela atrofia. Então,
a vida começa a te dar desculpas ao invés de resultados. Eu quero que você pense agora em algo que vem te paralisando. Aquele medo que você empurra para depois. Aquela dúvida que te convenceu a esperar o momento certo. Agora, imagina se Goggins tivesse esperado o momento certo para correr. Ele nunca teria descoberto o poder que existia dentro dele. E é o mesmo poder que existe dentro de você. Porque a verdade é simples, mas brutal. A dor vai passar. Mas o arrependimento de não tentar vai te acompanhar para sempre. Quando você olha para a história de Goggins, percebe que não há nada de místico ou sobrenatural em sua força. O que há é um ser humano comum que se recusou a ser comum. E isso é algo que qualquer um pode decidir fazer, inclusive você. Ele não nasceu com um corpo especial. Nasceu com um passado cheio de traumas, abusos, limitações. Mas ele escolheu transformar a dor em combustível. Transformou a fraqueza em propósito. Transformou o impossível em rotina. E talvez essa seja a maior lição que a corrida de 161 quilômetros nos deixa. Não é sobre vencer os outros, é sobre vencer a si mesmo. É sobre silenciar aquela voz interna que te sabota, que diz: você não é bom o bastante, você não vai aguentar. Porque no fundo, essa voz não quer te proteger, ela quer te manter igual. E a mente, quando não é desafiada, cria prisões invisíveis, confortáveis, mas mortais. Agora, eu quero te fazer uma pergunta. Quantas vezes você deixou de tentar porque achou que não tinha o que era preciso? E se eu te dissesse que a força que você busca já está dentro de você, esperando o momento em que você decidir usá-la? A história de Goggins é o lembrete de que a dor é o portal da transformação. E quem tem coragem de atravessar esse portal nunca mais volta o mesmo. Por isso, se esse vídeo tocou você, compartilhe. Não porque é mais um vídeo inspirador, mas porque pode ser o sopro que alguém precisa para continuar. Talvez, em algum lugar, alguém esteja a um passo de desistir. E ouvir isso pode ser o que vai fazê-lo tentar mais uma vez. E antes de sair, lembra de uma coisa: a sua corrida ainda não acabou. O corpo pode doer, a mente pode vacilar, mas enquanto houver um sopro de vontade dentro de você, ainda há combustível. Se esse conteúdo te despertou, deixa o seu like. Não por mim, mas para que essa mensagem alcance quem está travando a própria batalha agora. Se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para continuar acompanhando histórias reais de pessoas que descobriram o poder da mente humana. E quando terminar esse vídeo, assista ao próximo que está aparecendo na tela. Lá, a gente vai mergulhar em outra história sobre o limite entre a dor e a grandeza. Porque, no fim das contas, a única coisa que te separa da versão mais poderosa de quem você pode ser é o próximo passo. Se você chegou até aqui, comente disciplina e veja a sua vida alavancar e prosperar.